O capítulo começa com Ângela no quarto, acompanhada de Beatriz e Gerardo. Bia permite que Ângela vá ao comitê, mas em seguida a chama de volta. Ela abençoa Ângela para que tudo corra bem, e confessa que tem saudade de sua filha ao fazer isso. Ângela também compartilha que sente falta de sua mãe para receber uma bênção. Enquanto isso, na vila, Guilherme acorda cheio de energia e se prepara para ir à escola. Luz entra no quarto preocupada, dizendo que o médico recomendou repouso para ele, mas Guilherme está determinado a voltar à rotina escolar. Ele está ansioso para passar pela cirurgia e se recuperar logo. No escritório, Ângela agradece a Nancy por ter conseguido os documentos com o inspetor na noite anterior. Então Luz pergunta se isso vai ajudá-la no comitê, mas Ângela não tem certeza. Ela comenta sobre o Gart estar pegando no seu pé e confessa seus medos e até vergonha, mas Nancy a tranquiliza, dizendo que não há motivo para vergonha, pois cada experiência ensina alguma coisa. Luz oferece seu apoio, garantindo que estarão ali por ela sempre. Enquanto isso, Félix conversa com seu compadre, que está surpreso querendo saber se ele realmente vai gastar tanto dinheiro na cirurgia de Guilherme. Félix revela que está fazendo isso para reconquistar Luz, porque sabe bem que ela faria qualquer coisa pelo filho. Seu compadre lembra que é importante que Félix cumpra sua promessa. Porque Guilherme ficaria muito triste se não fosse operado. Félix desabafa, dizendo que o filho parece preferir os amigos da vila a ele mesmo, seu próprio pai. Na universidade, o comitê começa e o diretor dá a palavra ao Gart, que acusa Ângela de ter postado fotos sensuais e de desrespeitar sua autoridade na frente dos alunos. O diretor então questiona Ângela sobre as acusações, e ela fala que é mentira, e conta que tem testemunhas de que o Gart a insultou primeiro, menosprezando ela e dizendo que aquela universidade não é para curandeiras e nem garotas da vida. O Gart, tentando se apresentar como cavalheiro, nega tudo, mas Ângela manda ele sustentar o que disse. Fedra pergunta se Ângela trouxe as provas, e ela confirma, distribuindo cópias para todos, mas o Gart se recusa a aceitar. Eles decidem fazer uma pausa de 1 hora para revisar os documentos. Ângela sai da sala e encontra Ed e conta que está preocupada com o peso do comitê e o ataque intenso de Gart, mas Ed a encoraja ela a confiar na força das provas que ela entregou. Logo em seguida, Ângela recebe uma ligação de Nancy, que pergunta sobre o andamento do comitê. Ângela explica sobre a pausa para a revisão dos documentos. Nancy sugere chamar o inspetor para testemunhar a seu favor. Ideia que Ângela adora, mas Nancy lembra que é uma medida séria, e que vai precisar ver com ele, mas promete manter Ângela informada. Ed, curioso, quer saber o que está acontecendo, e Ângela menciona a possibilidade do inspetor depor. Ed fica animado em ver o homem fardado e arranca um sorriso de Ângela. Enquanto isso, na comunidade, Luz está estendendo roupas quando Pablo aparece. Ela quer saber por que ele está ali, pois deveria estar no trabalho, e Pablo explica que Dona Beatriz o mandou comprar umas coisas e aproveitou para ir conversar com Luz. Luz já sabe o que ele vai dizer e se recusa, mas Pablo insiste, dizendo que ela não pode se ir morar com Félix. Luz defende sua decisão, preocupada com a necessidade da operação de Guilherme, mas Pablo insiste que eles podem superar juntos e pagar pela cirurgia. Ele elogia Luz como mãe e mulher, deixando ela em uma saia justa. De volta à universidade, Fedra confronta o Gart, reclamando que ele está tratando Ângela de maneira injusta e desnecessária. O Gart responde que planeja expulsá-la da instituição. Fedra sugere que ele pode ter um problema pessoal com Leonardo, mas o Gart confirma e ressalta que agora Leonardo é o chefe deles no projeto e não permitirá desrespeito.
Fedra pede para ele deixar as diferenças de lado, argumentando que Angela não tem culpa nas questões pessoais entre eles, mas o Gart está determinado a usar sua influência para remover Angela da universidade, e então Fedra se afasta frustrada. Enquanto isso, Luz deixa a vila e Pablo a segue, pedindo uma chance. Luz inicialmente recusa, mas ele insiste, mostrando seu amor por ela. Em um momento de fraqueza, Luz cede aos sentimentos e os dois se beijam. Nesse momento, Abel chega com um buquê de flores e fica furioso ao ver os dois juntos. No comitê, o diretor da universidade analisa os documentos apresentados por Angela e reconhece sua validade. No entanto, o Gart se mete alegando que as pessoas mencionadas nos documentos não foram condenadas. Portanto, são inocentes até provem ao contrário. Angela se irrita e questiona se ela também não é inocente. O Gart argumenta que as fotos dela são prova suficiente para condená-la, mas Leonardo defende Angela, afirmando que ela já provou sua inocência. O Gart não aceita a opinião de Leonardo, e Fedra pede calma aos colegas. Enquanto isso, Pablo e Luz terminam o beijo apaixonadamente. Eles percebem que Abel está olhando, e então ele foge e Luz pede para Pablo ir atrás dele. Pablo entra no carro enquanto Luz segura o buquê de flores e fica nas nuvens pensando no beijo. De volta à reunião, o diretor pergunta se tem outra pessoa paga a ser testemunha, mas Angela responde que não sabia que poderia trazer alguém. O diretor decide que os membros do comitê vão decidir entre si. Pouco depois, Álvaro entra na sala como testemunha em defesa de Angela. O diretor questiona quem ele é, e Álvaro se apresenta como diretor do Hospital Verga, além de ex-marido de Angela. Álvaro começa a explicar que deixou Angela morando naquela pensão e não imaginava que algo tão ruim poderia acontecer com ela. O diretor pergunta por que ele não morava com ela, e Álvaro admite ser uma pessoa com muitos defeitos, mencionando que enganou Angela e se casou com Samantha. O Gart interrompe perguntando o que isso tem a ver, e Álvaro continua, explicando que Angela precisava do trabalho como modelo para pagar pela universidade, mas o Gart insiste que ela deveria saber o que implicava esse trabalho. Álvaro defende que Angela pretendia apenas modelar, sem envolvimento adicional. Félix chega perto de Luz e fica irritado ao ver Luz com o buquê de flores. No comitê, Álvaro continua sua defesa, garantindo que Angela foi enganada e jamais se envolveria em algo assim. Ele assume parte da culpa por não cuidar dela adequadamente. E critica os professores por tratá-la tão mal ao invés de apoiá-la. O Gart se recusa a aceitar a palavra de Álvaro, alegando que ele já mentiu uma vez e pode fazer isso novamente. Leonardo, furioso, se levanta e declara que está cansado da discussão, afirmando que já está provado que Angela é inocente. O diretor pede para Leonardo se calar, mas ele se recusa e é ordenado a sair da sala. Leonardo sai, e Fedra argumenta que não podem tomar uma decisão sem todos os participantes presentes. Ela pede ao diretor que dê a Angela outra chance de apresentar provas no dia seguinte. O diretor concorda, encerrando o comitê e marcando uma nova reunião para o próximo dia. Enquanto isso, Pablo tenta ter informações sobre Abel na rua, mas ninguém parece saber onde ele está. Enquanto isso, Luz tenta explicar para Félix que o buquê veio de uma vizinha, mas ele não acredita nela. Mesmo assim, promete manter sua palavra. Luz fica aliviada, mas ainda não decide sobre o futuro. Ela diz que precisa ouvir a opinião de Guilherme, mas Félix insiste que o filho não deveria opinar, e Luz pede um tempo para pensar. Álvaro procura Angela desesperadamente e pede para conversar, mas ela o repreende por estar ali. Ele diz que veio contar a verdade e ela admite que é a primeira vez que ele fala sinceramente sobre o que aconteceu entre eles.
Álvaro segura a mão dela, dizendo que fez isso para provar que ainda a ama. Leonardo aparece e pede para Álvaro soltar sua namorada, explicando que ajudar no comitê é uma coisa, mas se aproximar é outra. Álvaro diz que então o acordo já está cumprido, e deixa Ângela confusa. Enquanto isso, Guilherme fica radiante ao ver Félix buscá-lo na escola, e tenta mostrar para os amigos que seu pai veio até lá. Félix pergunta se ele está feliz, e o menino confirma, animado com a cirurgia, que poderá jogar bola novamente. Félix finge que está emocionado e coloca a culpa na mãe dele, dizendo que Luz não quer que eles voltem a ser uma família. Ângela pressiona Álvaro para explicar o que está acontecendo. Ele revela que Leonardo pediu para ele testemunhar a seu favor, e Léo agradece por ele evitar uma injustiça contra a mulher que ama. Álvaro pergunta se eles continuam juntos, e Leonardo confirma, explicando que nada poderia abalar o relacionamento deles. Álvaro tenta convencer Ângela do contrário, perguntando se ela realmente ama Leonardo. Ela responde que o ama profundamente e que Leonardo confia nela, algo que Álvaro nunca entenderá. Eles decidem ir embora, deixando Álvaro chateado. Félix tenta influenciar Guilherme, sugerindo que Luz possa estar envolvida com outra pessoa, e que isso pode fazer com que ele vá embora. O menino fica triste ao ouvir isso do pai, que expressa seu desejo de criar um relacionamento melhor com ele, pedindo perdão por todos os erros do passado. Enquanto isso, Mirta está treinando caminhar com a muleta, frustrada e prestes a desistir. Alma a incentiva a continuar e tem a ideia de preparar uma surpresa para mostrar a Leonardo que ela é capaz de ficar em pé. Quando a campainha toca, Alma atende e encontra Gerardo, que apareceu sem avisar depois de saber sobre o que aconteceu com eles. Ele se oferece para ajudar, e Alma explica que vai para a faculdade e a enfermeira também está saindo, deixando os dois sozinhos. Gerardo diz que está feliz de ver Mirta de pé, e ela diz que quer ser um exemplo de força para seu filho. Enquanto isso, Leonardo conta para Ângela que eles se mudaram para o apartamento dele e menciona que sua mãe está estressada, mas Alma está lá para ajudá-la. Ângela questiona por que Alma não foi para outro lugar e por que precisa ficar tão perto dele. Leonardo explica que foi ideia de sua mãe e brinca dizendo que Ângela está com ciúmes, o que ela nega, mas ele insiste. Ele a leva para dentro de uma sala e diz que é a primeira vez que a vê com ciúmes. Então os dois se beijam. Um professor aparece e os interrompe, e eles riem da situação. Por outro lado, Mirta e Gerardo conversam, e ele pergunta como pode ajudar. Mirta menciona que Alma está procurando emprego porque seus pais estão passando por dificuldades financeiras. Gerardo fica surpreso, mas se oferece para ajudar. A falsa lamenta a perda de Sandro, dizendo que era companheiro de vida, e também a situação da casa. Mirta promete estar presente para o que ele e Beatriz precisarem. Enquanto isso, Leonardo atende Beatriz, verificando sua pressão, e ela comenta que está boa por causa de Ângela, elogiando ela como uma excelente enfermeira. Leonardo começa a exaltar Ângela demais. E Beatriz percebe que ele está apaixonado. Ele confessa que se apaixonou pela pessoa que Ângela é, elogiando suas qualidades e personalidade. Enquanto Abel está em um bar, ele desabafa com o garçom sobre Luz, lamentando que ela parece estar interessada em Pablo. O garçom aconselha Abel a aceitar e seguir em frente se Luz realmente gosta de Pablo, mas Abel não quer ouvir e pede mais uma dose de cachaça. De volta a casa, Beatriz comenta que Ângela e ela passam muito tempo juntas, e propõe ser o cupido do casal. Os dois riem da ideia e mudam de assunto. Leonardo conta que agora sua mãe está morando no mesmo apartamento que ele, explicando que ela está chateada por ter perdido a casa.
Beatriz quer saber o que aconteceu e por que eles não pediram ajuda. Leonardo explica que a dívida era alta demais, mas que agora estão num novo apartamento, e começa a contar como Sandro se endividou. No escritório, Nancy informa a Ângela que o inspetor concordou em testemunhar a favor dela. Ângela agradece muito e compartilha uma ideia para apresentar no comitê. O inspetor pede para ela dar mais detalhes. Enquanto isso, Mirtha está conversando com um homem interessado nas obras de arte de sua galeria, especialmente as de Beatriz. Ele pergunta por que ela está com tanta pressa para vender as obras. Mirtha explica que um amigo está enfrentando problemas e precisa de dinheiro urgentemente. Enquanto isso, Aníbal está na prisão, deitado e encolhido, quando outros presos chegam na grade, provocando risadas e sugerindo um encontro mais tarde, na prisão feminina. Yolanda está sentada em sua cama quando outras presas chegam e tentam expulsá-la. Yolanda explica que só tem 2 camas, e uma das mulheres fala que ela vai dormir no chão. Uma delas entrega um papelão para Yolanda, e fala para não se meter com aquelas presas. Então Yolanda vai para seu canto, e fica perdida nos próprios pensamentos. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.